Abra comigo no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. No verso 33, diz assim. Amém ou misericórdia? Achou aí? Irmão, arrumou a Bíblia, hein? Mesmo que seja no celular, mas você precisa trazer Bíblia, porque senão você não consegue acompanhar. Bom? Instale aí, pede alguém para fazer isso para você no celular. Mas é bom para você poder acompanhar e não ficar boiando. Disse o Senhor a Moisés, verso 33 aí em diante. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Verso 39. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens e tamareira, galhos frondosos e salgueiro, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Comemorem essas festas do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Diga comigo, este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Amém. Comemorem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Amém? Olhe para mim. Eu coloquei como tema dessa palavra lugar da minha habitação, tabernáculos, ou festa das cabanas. Para quem não sabe, em Israel, nesse período, começou há 3, 4 dias atrás, e vai até o dia 29 desse mês, a festa de tabernáculos, que são 7 dias de celebração contínua, celebrando o período que o povo atravessou o deserto e habitou em cabanas, habitou em tendas, e foram sustentados e guardados por Deus durante esse período. Então, para eles que ainda não têm Jesus como Messias, o grande e maior livramento que o povo passou foi a transição do Egito em caminho para a terra da promessa. Então, esse período, a Sucar,
que é o nome dado àquelas tendas, lembra eles a provisão, o sustento e o cuidado de Deus durante aquele período. Amém? Eu quando fui em Jerusalém e quando nós fomos como igreja, nós vamos nesse período, foi para mim muito especial. Foi um tempo de muita edificação e de muito aprendizado, não só de história ou de Bíblia, mas de profundidade com Deus, né? E eu lembro que eu cheguei lá no primeiro dia de festa e eu vi todas as casas em Jerusalém, nas varandas, algumas na cobertura, né, no terraço, como a gente chama aqui, e outras na rua. Eles faziam aquelas tendinhas bem simplesinhas, com folhas tampando o telhado, bem precárias, e eu fiquei assim, porque a gente lê coisas, mas quando você vê aquilo de fato acontecendo, e todas as nações da terra subindo a Jerusalém, então tinha gente de todas as cores, tinha oriental, tinha africano, tinha todos os povos reunidos, todos adorando a Jesus. E a gente tem aquela sensação errada, né, de que nessas festas judaicas só vão ter aquelas pessoas de pele clara, bochechinha rosa. Não, tinham muitos africanos, judeus, muitos orientais, muitos de todo o canto do Brasil, do mundo. A gente anda e ouve cada rodinha línguas de outras nações falando, e é uma coisa maravilhosa. E todos com um único propósito: subir a Jerusalém para adorar a Jesus e exaltar o nome dele, né? Então, a festa de tabernáculos, ou festa da colheita, ela é originalmente uma festa agrícola, como todas as outras festas, Páscoa e também Pentecoste. Então, antes do povo ir para o Egito, essas festas já eram comemoradas, mas eram festas meramente agrícolas. E elas aconteciam, e a festa de tabernáculo especificamente, ela acontecia no auge do período de colheita, onde os agricultores construíam tendas para ficar lá nos campos durante, às vezes, dias, semanas, muito tempo, até que a colheita terminasse. E apesar disso, de toda essa história, Deus atribuiu um significado histórico, porque a lembrança da peregrinação do povo do deserto e o sustento de Deus, mas a fragilidade das tendas que o povo construía, era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinava. Então, quando hoje o povo constrói, já em Jerusalém, já morando no lugar da promessa, depois de tantos anos, o que significa, pastor, construir a tenda? Por que Deus deu a ele essa direção? Como um ato religioso? Não. Para eles nunca se esquecerem do que Deus fez por eles um dia. Então, isso é um ato que nós devemos fazer, não só no sentido de tabernáculo, mas a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Eu digo para as pessoas que a maior maneira de nós permanecermos na presença de Deus, claro que sermos santos e sermos cheios de fé, é nos lembrarmos de onde Deus nos tirou. Porque o que faz a gente cair é a gente esquecer de onde a gente veio. Fala a verdade. Eu digo isso toda hora. As pessoas chegam para mim irmão, todos os dias talvez não, mas dezenas de vezes na semana, tem pessoas me procurando pelo mesmo assunto. Qual é o mesmo assunto? Casamento. Toda hora. E eu falo, olha, se converta. Você não pode orar para o teu esposo voltar. Você não pode orar para a tua mulher voltar. Você precisa orar para você conhecer Jesus. Porque se ele voltar e você não estiver em Jesus, você vai cair no mesmo problema. Agora, se ele voltar e você estiver cheio de Deus, o seu casamento será outro. E se ele não voltar e você estiver cheio de Deus, você também será outro. Porque Deus supre todas as nossas necessidades. Nele, todas as nossas lacunas são preenchidas. Entende? Então, construir a Sucá todos os anos, uma vez no ano, é para aquele povo se lembrar do socorro e da misericórdia de Deus durante 40 anos na travessia do deserto. Então diga comigo, eu preciso
me lembrar diariamente de onde Deus me tirou. Você crê nisso? A palavra tabernáculo origina-se da palavra latina tabernáculum, que significa uma cabana, um abrigo temporário. Diga comigo, um abrigo temporário. Amém? No original do hebraico, a palavra é equivalente a sukkah, ou no plural, sucote. Por isso que a palavra diz que Jesus, o verbo, tabernaculou entre nós. Olha que coisa sensacional. Pois ele se fez homem por um período temporário, por um curto período de tempo, e para nos ensinar como viver aqui com valores de lá. Então, para nós que somos messiânicos, para nós que estamos em Jesus, não existe uma direção de que nós não devemos comemorar tabernáculo. Talvez a gente não precise comemorar tabernáculo de uma forma, da mesma maneira que o povo judaico. Entende? Porque aí entra valores culturais. A gente não tem necessariamente que cantar Havana Gila, ou cantar, ou fazer danças da cultura judaica. Não tem necessariamente que fazer isso. Mas celebrar que o rei veio em carne e tabernaculou, ou seja, ou habitou por um período de tempo entre nós, isso é estatuto perpétuo. Então, eu não vou aqui necessariamente judaizar a igreja, mas nós precisamos lembrar que tabernáculo é um mandamento de Deus para nós. Lembrar do socorro de Deus, do cuidado de Deus, do refrigério de Deus nos tempos de deserto, do amparo de Deus no tempo onde você estava atravessando o pior momento da sua vida. Você lembra, meu Deus, Deus estava comigo naquele tempo onde eu dizia que eu não ia aguentar. E eu sobrevivi, porque Ele estava comigo, como está hoje. Você crê nisso? Amém? Dê um aplauso a Jesus por isso. Em todo o tempo de seu ministério aqui na terra, Jesus nos dizia sobre uma morada definitiva para onde Ele levará todos aqueles que o reconhecerem como filhos de Deus. Olha que coisa linda. Quando Jesus veio e disse que tabernaculou, ele estava dizendo que aquilo era um período temporário. Mas qual era o grande ensinamento dele? É temporário, mas eu posso viver aqui como se vive na eternidade. Você entende? Então, nós estamos aqui também por um tempo muito curto. Hoje, muito triste, né? Ontem fui numa festa de noivado e hoje eu fiz o enterro da nossa querida Natália, que sentava ali, naquele cantinho. Todo dia todo domingo ela sentava ali. E uma menina nova, bonita, muito bonita. Ontem a mãe dela falou que ela acordou cansada, foi na cozinha, falou, tô cansada, foi sentando. O filho pegou o ventilador, botou para soprar, ela deitou, foi, infartou. E eu estava lá e eu falei, meu Deus, num período de colheita. E aí Deus falou para mim assim, no sentido espiritual, o morrer é lucro. Então, apresentar a Natália aos céus para nós como igreja é colheita. A missão foi cumprida porque ela está salva. Ela está com o Senhor. É claro que fica dor, né? Nós vamos olhar para aquele tempo durante muito tempo, vamos lembrar dela, para aquele cantinho, mas a gente não tem para onde fugir. Todos nós vamos passar por isso. Mas onde eu quero chegar, a gente não sabe quando. Por isso que eu digo, às vezes a gente vê uma mãe falando, você tem que voltar para Jesus. Ah, eu vou voltar, mãe. Calma. Ou você encontra alguém, não, pastor, não me apressa não, pastor. Estou fazendo devagarzinho. Irmão, não faz devagar não. Porque não tem hora, não tem dia, não tem situação financeira, não tem cor de pele. A hora que Jesus chamar, não dá para correr. E você pode acontecer como a Natália. Ela não teve tempo, mas ela estava salva. E às vezes você não está andando em salvação e você acha que vai ter tempo e pode não ter. Então, coloque a tua casa em ordem. Porque Jesus pode voltar para você e para mim a qualquer momento. Amém? Então, o nosso período aqui, nesse corpo corruptível, nesse corpo perecível, ele é temporário.
ele tem prazo de validade, mas nós temos uma eternidade inteira em jogo, que pode ser com o Senhor nos céus ou não. E isso depende do estilo de vida que você decide viver aqui, porque ele pode durar 80 anos, mas ele pode não chegar aos 30. Você está comigo aí? Abra em João capítulo 14, no verso 1. João 14, 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E tinha algo muito peculiar. Atenda, eu vou falar para vocês aqui no próximo ponto. Mas tinha algo muito peculiar na Sucar, nas tendas, tem até hoje. A gente, quando for lá, em nome de Jesus, a ideia nossa, minha é, e quando a igreja estiver fazendo 7 anos, depois a gente vai organizar isso, e eu vou ver os interessados, para a gente poder começar a acertar isso, e você me procura. Mas calma, ainda esse mês eu trago algo para a gente começar a ver isso. Quando a gente chega lá, o telhado das Sucar são todos vazados, alguns feitos com folhas de árvore. E aí o guia que estava lá, que era um historiador, e ele falou que para a gente uma das coisas era que aquele teto, eles tivessem acesso ao céu, que enquanto eles estivessem ali, tendo tempo de comunhão, eles pudessem ver, porque isso mostrava a fragilidade e mostrava para eles que o socorro vinha do alto. Então, tudo dentro da Sucar tem uma representatividade espiritual para que a gente traga para o natural, para a nossa vida cotidiana. Então, a festa de tabernáculos tem 2 momentos muito importantes e distintos no Novo Testamento. Presta atenção, para a gente não dizer que foi só uma coisa voltada para o Antigo Testamento. Os dois, o Antigo e o Novo, eles andam juntos, não vivem um sem o outro. Então, um completa o outro. Quando a Bíblia diz que Jesus era o verbo, ele era a palavra, ele é a lei de Deus que veio em carne. Então, Jesus não aboliu a lei. Ele justificou a lei. Ele é a lei viva. Ok? Bem? Então, o primeiro ponto no Novo Testamento, que aponta para o tabernáculo, o nascimento de Jesus. Alguns teólogos estudiosos dizem que Jesus nasceu em tabernáculo. Não existe uma comprovação, mas pelos relatos, existem alguns da estrebaria, dos hotéis estarem todos cheios, de ser um período onde muitos peregrinos tinham voltado para Jerusalém. Então, José e Maria chegaram na cidade, perceberam que toda a província ao redor de Jerusalém e a cidade de Jerusalém se encontravam cheias de peregrinos e não haviam vagas nas hospedarias. Além disso, naquela mesma época, Israel se encontrava sob um domínio de Roma e o imperador romano, César Augusto, decretou uma lei ordenando o recenseamento nas províncias. Então José, que era nascido em Belém, viajou com Maria para o cumprimento da determinação estabelecida e, chegada na cidade, a encontraram muito cheias. Então havia esse período de recenseamento, de contagem dos moradores e tantas outras coisas. Então muitos que estavam fora voltaram, e também por ser um período de festa, a cidade lotou e toda a região estava lotada. Isso foi um dos motivos, segundo alguns estudiosos, que não haviam vagas nos hotéis. Por isso, claro que com o propósito de Deus, eles tiveram que ir por uma manjedoura onde Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, no verso 7, diz assim: Lucas 2, 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas
estalagens. Ok? E o segundo ponto, no Novo Testamento que aponta para tabernáculos. Quando Jesus anunciou-se como plano de salvação para o perdido. Abra comigo no livro de João, capítulo 7. João, capítulo 7, no verso 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Qual é o dia da grande festa? Festa de tabernáculos. Então era o último dia da festa de tabernáculos. O dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Olha para mim. A ordenação de Deus para que o povo habitasse em tendas traz conotações de caráter moral, social, histórico e espiritual. Então diga comigo: caráter moral, social, histórico e espiritual. Vou te explicar. Por que caráter moral? A Sukkah, que são essas tendas que a gente vai ver lá, e se você entrar na internet, colocar Sukkot ou colocar festa de tabernáculo em Israel, você vai ver também em fotos, é um chamado contra a vaidade e um apelo à humanidade. Mesmo o mais poderoso dos homens deve viver durante 7 dias numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-se da impermanência das posses materiais. Mais ainda, deve compartilhar da moradia com todos os desprivilegiados ao seu redor, seus servos, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem dentro de seus portões. Então, eles são chamados a compartilhar durante aqueles 7 dias. Eles não comem dentro da casa, na sala de jantar, comem na Sukkah. Os parentes que estão, eles dividem aquilo que a casa tem com eles. Os empregados da casa são chamados à mesa e são compartilhados daquele tempo para que todos sejam iguais diante de Deus, lembrando do tempo da peregrinação do povo do deserto. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 16, no verso 14. Deuteronômio capítulo 16, no verso 14. E na tua festa te alegrarás, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. Então, irmão, o que é o efeito moral de tabernáculo? Lembrando que nós, em Cristo Jesus, somos todos iguais. Isso traz uma humanidade. Eu não estou dizendo que você, como chefe, ceiando, porque eu estava lá com a minha equipe e eles nem sabiam, porque eu ia ter um tempo com eles de noite, mas aí deu uma correria que eu tive que ficar indo, voltando, enfim, eu não tive como ter esse tempo. Mas é para mostrar que mesmo nós como líderes, como pastores, claro que existe uma autoridade de Deus para que nós possamos orar por você, repreender demônios, cobrir sua vida em oração, aconselhar, mas em Jesus nós somos iguais. Somos todos filhos de Deus. Temos um só Pai. No céu, eu não vou ser seu líder, seu pastor. Nós vamos todos ceiar juntos como filhos, como noiva. Amém? A minha responsabilidade só é muito maior de apresentar a noiva para o noivo sem mácula, de apresentar você íntegro, com um evangelho limpo, puro, sem corrupção, sem valores dessa terra embutidos, com uma palavra de Deus clara, transparente. Então eu tenho ainda essa responsabilidade. Então o efeito moral da Sukkah é dizer que em Jesus todos nós somos filhos de Deus. Amém? Todos. E essa humanidade faz com que a gente trate as pessoas melhor. Faz com que a gente olhe as pessoas nos olhos, independente das vestes, de onde mora,
do tipo de vocabulário que a pessoa tem, se está no mundo ou não. Você entende isso? Amém? O efeito social de tabernáculo. A Sucá, ou aquela tenda construída, ela obriga os seus moradores a se aproximarem física e afetivamente, e talvez os inspire a se manterem mais unidos nos outros dias do ano. Eu lembro que eu estava lá, então tinha um lugar que eu passava constantemente na rua. E nesse lugar tinha uma família que tinha saído de casa, porque isso já é o que eu penso, tá? Talvez a casa deles não tinha um ambiente, tipo um quintal, ou uma sacada, ou uma cobertura para eles construírem a tenda. Eu que acho? Que eles estavam ali na rua, num carro, tipo sabe aquelas casas americanas que eles... Como é que chama aquilo, John? Aquelas casas que andam, que eles puxam no carro. Como é que é o nome? Motorhome. Isso. Então eles estavam com aquilo. E aí, atrás daquele motorhome, eles construíam uma tenda. E era bem precário, assim, ficava meio alta, assim, então dava para você ver o colchão no chão e tal. E eles ficaram ali durante os 7 dias. Tinha lá uma turminha, um pai, provavelmente, uma mãe, e umas crianças, dormindo ali. Então, esse sentimento que a Sucá traz de unidade, de proximidade, porque eles precisam ficar naquele lugar durante todo esse período de comemoração de festa, faz com que a família, durante o decorrer do ano, se aproxime, né? É claro que a gente não vai ficar pegando nossos filhos marmanjos. Davi, meu irmão, papai, que dia que eu vou... Agora ele está falando grosso, né? Papai, que dia do ano que você vai dormir, deixar eu dormir na sua cama? Eu falo, nunca. Porque ou é você ou é eu, não cabe nós dois lá. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas nós precisamos, isso aponta para a igreja, para o corpo, nos preocupar um com o outro, né? A vida que nós temos dentro de casa aponta para a nossa realidade fora, como família em Cristo. Eu digo isso quando a nobreza da igreja não está em você ter os teus sonhos supridos somente, mas está em você ter os teus sonhos supridos e orar para que o seu irmão do lado, que talvez você nem tenha tanta intimidade, consiga também, em Cristo Jesus, realizar os sonhos dele. Isso é a nobreza da igreja. É você se alegrar com o sucesso que o outro tem conquistado em Cristo Jesus. E quando eu digo sucesso, eu não falo só de finança. Eu falo de alguém que chega aqui completamente oprimido e depois de 3 meses você vê a pessoa liberta, sorrindo, lendo Bíblia, levantando as mãos, declarando a grandeza de Deus. E você fala, uau, eu estava orando por aquele rapaz, já tinha alguns meses que eu via que ele chegava aqui e ele ficava com uma cara fechada, mas eu fico tão feliz de ver ele hoje liberto, com um novo semblante, abraçando as pessoas, dando a paz do Senhor. Eu vejo ele chegando cedo. Agora eu estou vendo ele já em pé, servindo a igreja. Pastor, eu orei por ele muitos meses, ninguém sabia. Amém? O efeito histórico da Sucá é um abrigo temporário, diga comigo, temporário, improvisado. Amém? E construído às pressas. E, no entanto, ela é um símbolo de permanência e continuidade. Olha que coisa gloriosa. Temporário, improvisado e construído às pressas. Porque era assim, lembra? A nuvem parava, todo mundo construía. Era rapidinho, era construída uma semicidade, um arraial. A nuvem começava a andar, Moisés dizia, vamos embora. E eles levantavam as tendas, colocavam nas costas e andavam mais um período. Então, era algo completamente frágil. Mas mesmo com toda a fragilidade, era símbolo de permanência, porque durante 40 anos eles montaram aquela tenda e viveram ali. Se multiplicaram ali, cresceram ali como povo. Geraram filhos, 40 anos, são 4 gerações. Então, com toda a fragilidade, é sinônimo de permanência e de continuidade. Então, a simplicidade de Deus nos faz permanecer e crescer em Cristo. Você entende isso? Amém? É tão frágil, tão precária, tão instável e, no entanto, sobreviveu a tantos impérios, tantas revoluções, porque, na verdade, o seu sustento é divino. É somente o Senhor quem nos pode sustentar. Então, aponta também para Sucá, mas aponta também para o nosso corpo. Porque a gente é assim. A gente é frágil. Vira e mexe, a gente está dando mole. Vira e mexe, a gente está
literalmente chutando o pau da barraca. Mas em Cristo nós permanecemos. Nós somos extremamente, quando nós somos cheios de fé, nós nos tornamos sustentáveis. Porque a gente pode até cair, mas nós nos levantamos porque a nossa força vem dele. Você crê nisso? Amém? E qual é o significado espiritual que açúcar nos aponta? Tudo sempre aponta para a nossa inteira dependência de Deus. Nós não somos nada se nós não entendemos que tudo em nós depende do Senhor. Hoje a gente estava brincando com a pastora lá, zoando ela, né? Aí a gente teve que, aquilo que era para ser descanso virou uma correria. A gente teve que vir para cá e estava chovendo. Aí eu passei num buraco, a roda do carro rasgou. Aí eu falei, não vou mais não, vou ter que ficar aqui. Aí a Mel deu febre e não tinha remédio. Aí a gente teve que voltar para lá sem step. Sem step. Eu estou até agora sem step. Tive que voltar para lá sem step orando. Vai, Priscila, vai orando aí. Orando, meu Deus. Aí depois chegou lá. Foi outra correria, porque aí teve que voltar para ir no enterro da moça. Aí voltamos para lá de novo, porque não dava para levar o Davi e a Mel no enterro. Aí almoçamos numa correria, voltamos. Aí a gente estava assim, vamos embora. Priscila, vamos direto para a igreja. Ela falou, não vou de jeito nenhum com essa roupa. Eu falei, não, Priscila, troca essa roupa, vai com essa roupa mesmo. Aí ela falou, até a Mel falou, olha para você ver como é que Deus usa até as crianças, né? Ontem a gente veio para ir no noivado, a Mel tem 3 anos. Ela estava deitada na cama, a Priscila arrumando. Vocês nem sabem disso, você sabe? A Mel falou assim, mamãe, você vai com essa roupa aí no noivado? A Priscila, vou, meu, por quê? Tá horrorosa. Aí a Priscila falou, como assim, meu? Ela, olha essa calça, mamãe, o que é isso? 3 anos. Só Deus, né? Eu que lute daqui a uns anos. E aí, o marido dela também depois vai ter que orar por um marido bem abençoado. E aí, chegamos hoje, a Priscila, falei, mas que roupa que você vai? Quem estava lá na hora que a gente estava zoando com ela assim, né? Ela falou, ai, não sei, vou chegar em casa correndo. Aí não, aí ela falou assim, ai meu Deus, tanta correria, ainda tem que chegar em casa e escolher uma roupa. Aí eu olhei pro Giovanni e falei, misericórdia, cara. Não, primeiro ela falou, escolher uma roupa. Aí eu falei, nossa, mas mulher arruma tanto problema. O Giovanni falou assim, pastor, é porque tem mais de 2. Se tiver 2 só, elas não têm muito o que escolher. Se ela tiver 3, aí já dá ruim. Então só deixa ela ter 2. Aí ela ouviu. Porque mulher, quando elas querem, elas ouvem. Quando elas estão quietas, elas fingem que não ouvem, porque ela ouve tudo. Não cai nessa que elas não estão ouvindo, não. Elas ouvem tudo. Só que algumas coisas elas fazem de bobo e outras não conseguem e respondem. Aí ela falou assim, está amarrado. Eu vou orar, o Espírito Santo vai falar que roupa que eu vou vestir. Eu falei, Giovanni, botou até o Espírito Santo no rolo, para a gente parar de rir. Mas é assim. Quando nós dependemos de Deus, até o que nós vamos vestir precisa ser colocado diante dele. Porque às vezes não é apropriado. Às vezes você vai para uma entrevista de emprego e a tua roupa te reprova. Sabia? E às vezes não é porque ela é feia. É porque ela é imprópria. Sabia? Às vezes você vai encontrar com a mulher da sua vida. Não, eu vou jantar para conhecer. Aí você vai com o seu sapato de Aladim. As mulheres sabem o que eu estou falando, né? Eu ouço, irmão. Pastor, ele estava lindo, mas eu olhei para o sapato dele. Ele podia estar de bermuda, pastor, mas aquele sapato eu vi que não era ele. Então, mulher, eu tive a cabeça de mulher, irmão. Eu estou falando. Você botou sua camisa polo linda, mas botou o sapato russo. Ela falou, não, não é. Então eu estou te falando, quando você ora para o Espírito Santo, parece coisa insignificante, mas ele veio açucar essa morada temporária. Ela aponta na nossa fragilidade e a dependência completa. Deus não está para te orientar só nas dúvidas de aonde eu vou, com quem eu vou casar. Deus quer participar da tua vida inteira. Da faculdade que você vai escolher, de onde você vai passar as suas férias, da roupa que você vai vestir para ir ao culto, ou para ir ao seu primeiro encontro, do que você vai falar quando você for conversar com a tua futura noiva, do que você vai orar quando você for orar pelo teu esposo, de como você vai cumprimentar teu marido quando ele chegar em casa. Deus é um Deus que quer cuidar de nós em tudo, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. E nós precisamos entender isso.
tabernacular é reconhecer e viver sempre na dependência de Deus. Não necessariamente esperar que o pão caia do céu, porque quando a gente fala depender de Deus, tem gente que fala assim, né? Já viu? E aí, varão, arrumou um emprego? Estou na dependência do Senhor. Aí, isso é tão espiritual, né? Irmão, eu já vi de tudo nessa vida. Porque isso é muito espiritual, você fala amém. Aí a mãe ou a esposa, né? Às vezes é a mãe, às vezes é a esposa, está só do lado. Aí o irmão fala, vou no banheiro. A esposa, ó, pastor, não entregou um currículo até hoje. Aí você fala, mas como assim? Ele falou que está na dependência, sabe o que é para ele, pastor? É bater aqui na porta e falar, eis que o emprego chegou. Então tem gente que está na carne, estou te falando, e usa a carne para justificar a vontade de Deus. Estou falando, irmão. O povo faz isso com tudo. E como é que está a loja lá, irmão? Na dependência do Senhor. A frase é linda, é isso mesmo, depender de Deus. Mas depender de Deus não quer dizer que você vai trabalhar para caramba, que você não vai fazer um marketing, que você não vai investir um dinheiro em rede social, que você não vai fazer um curso de aperfeiçoamento. Irmão, o sobrenatural é Deus que faz, mas o natural a gente tem que fazer. E o casamento? Graças a Deus, na dependência do Senhor. A irmã, o cabelo dela não vê uma chapinha, um tratamento, uma luzes, uma hidratação. Olha, a irmã está na capa da cangaia. O irmão está na dependência do Senhor. Então, existem coisas que Deus faz. Mas tem outras que quem faz somos nós. Você entende comigo? Sim ou não? Então, isso não aponta que você está ali pronto para o pão cair do céu. Depender de Deus não é necessariamente ficar parado, porque isso era no período de deserto. Você entende? O deserto acabou, o povo já está na terra prometida, mas o estatuto é perpétuo. Lembre todo ano o que eu fiz por você naquele período. Só que hoje vocês têm que trabalhar para comer. Não cai do céu mais não. Hoje vocês têm que preparar a terra. Está comigo aí? Então, não é literalmente o pão que caía do céu, mas é saber que temos que trabalhar, nos esforçar, fazer a nossa parte. Porém, o sustento da nossa vida vem das mãos do nosso Deus, Criador dos céus e da terra e do mar. Então, nós preparamos, eu sempre digo isso, ore, porque as pessoas têm esse costume, né? Na hora da oferta, em alguns lugares, você traz a oferta e senta no banco. Irmão, não é isso, a oferta não é uma obrigação. Ela é por entendimento. Porque você traz, porque você tem para dar. E quando você volta, você tem que falar, meu Deus, muito obrigado, porque eu posso ser participante do que o Senhor está fazendo aqui. Eu usufruo disso. E eu sou muito feliz de saber que eu estou participando de uma forma direta. Eu não trabalho no vídeo, no som, mas eu estou aqui ofertando o que eu tenho de melhor. E eu ajudo a sustentar, ajudo a ampliar, ajudo a movimentar a parte estrutural. E obrigado pelo emprego, abençoa meu chefe, ele é meio chato, demoniado, mas ele está me dando emprego. Obrigado, Jesus. Cobre ele com teu sangue. Salva ele, Jesus. Taca fogo naquele homem, deixa só o que é bom. Mas você tem que orar. Você está comigo? É engraçado, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Nós precisamos apresentar o que nós temos ao Senhor, porque o sustento vem dele. A gente faz a nossa parte, mas quem traz o cliente para você que é autônomo? É Deus. Você pode ter uma loja maravilhosa e não entrar ninguém lá dentro. Você pode ser super talentoso, eu conheço um monte de gente assim, e não prospera, porque essa parte é Deus que faz, porque é Ele que abre e é Ele que também fecha a porta. Você está comigo aí? Abra comigo em Salmo 127, no verso 1. Salmo 127, verso 1. Olha o que está escrito. Amém ou misericórdia? Está escrito assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama.
mesmo quando estão dormindo. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que ficar parado? Não. Você tem que associar o teu esforço à vontade de Deus. Porque você faz aquilo que é natural, mas o sobrenatural só Deus pode fazer. O povo habitava em tenda, mas quem os guardava era o Deus de Israel. O povo estava vivendo em um território arenoso, eles não plantavam nada, mas quem supria a fome era o Deus de Israel. O povo estava em um território ermo, seco, mas quem dava água era o Deus de Israel. Vocês estão comigo? Mas o povo fazia parte dele. Vamos lá? Então a festa de tabernáculos fala da alegria do Messias tabernaculando em nosso meio. É época de regozijo, de plenitude. Então esse período de tabernacular, entrar em tabernáculo, é entregar ao Senhor a nossa colheita, é apresentar ao Senhor os nossos feixes. Por isso que é tempo de você estar aí e de você meditar em Deus e dizer: meu Deus, obrigado pela vida que eu tenho hoje. Obrigado, olha o que o Senhor fez por mim nos últimos anos. Olha o que o Senhor fez por mim desde que eu me converti. Olha o que o Senhor tem feito pelo meu casamento. Hoje eu quero apresentar os meus feixes. Eu quero apresentar o fruto disso. A santidade da minha casa, a santidade do meu casamento, a santidade dos meus filhos. Eu quero apresentar a minha fidelidade na minha entrega, a minha fidelidade na minha declaração. Obrigado. Tabernacular é celebrar ao Senhor pela grande colheita que Ele tem entregado para nós. Pastor, mas a do irmão é maior. O nome disso é inveja. Não existe colheita maior, existe colheita proporcional. Você tem exatamente o que você merece. Ai, mas eu queria colher mais. Melhore a sua semeadura. Está falando de dinheiro? Também. Mas é em todos os níveis. Você quer colher um melhor casamento? Semeie melhor. Cuide melhor do seu marido, da sua esposa. Cuide melhor da casa que Deus te deu. Cuide melhor. Seja um melhor marido. Seja um melhor filho. Tenha uma semeadura diferente. Certamente a colheita do outro ano vai ser muito melhor do que essa. Porque a gente sempre está interessado na colheita. Por isso que a gente olha para a colheita dos outros, né? Mas a gente nunca olha o esforço ou o tempo investido na semeadura. Não é assim? Sim ou não? Às vezes a gente vê aqui alguém, eu trago alguns meninos, vê a Raíssa. Nossa, que bênção. Meu Deus, eu queria tanto ter essa coragem dessa menininha. 15 anos, deu uma palavra poderosa, que revelação. Isso é a colheita. Mas houve uma semeadura. Houve um tempo de leitura de Bíblia. Houve cursos, houve investida, houve dedicação. Você entende? Então nós queremos semeadura. Nós queremos a colheita. Mas a nossa colheita, em todos os níveis, ela sempre será proporcional no nível da sua semeadura. Seja em qual área for. Vocês estão comigo ou não? Enquanto estivermos aqui, Ele estará nos guiando, direcionando e protegendo, habitando em nós e nos dando um legado de filho. Porém, quando formos para Ele, Ele será a nossa habitação. Isso é lindo. Hoje, eu e você somos templo, somos morada do Espírito de Deus aqui nessa terra. Porque Ele precisa de um lugar natural para habitar numa terra natural. Mas quando nós formos para Ele, Ele será a nossa habitação perpétua. Todos nós estaremos nele, e Ele será a nossa morada eterna. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vocês estão acompanhando comigo aí? Sim ou não? E hoje tudo isso eu pensei na Natália. Hoje ela está lá, né, no lugar que é onde todos nós almejamos. Olha bem, e nela, Apocalipse 21, 22, diz assim: e nela não vi templo, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, tá? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra
trarão para ela a sua glória e honra. Glória a Jesus. Quantos irão para esse lugar? Eu também, não vejo a hora. Está lá nos esperando, a nossa morada eterna. Na verdade, a nossa verdadeira morada. Porque a Bíblia diz que Ele tem preparado um lugar para nós. Então não se entristeça nos dias de treva. Deus tem um lugar para nós onde toda dor cessará. Todo sofrimento vai acabar. E a Bíblia diz que toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. Amém? Enquanto nós estamos aqui, como eu disse, nós somos casa e morada do Espírito de Deus nessa terra. Porém, quando nós formos para Ele, o próprio Deus será a nossa habitação perpétua. Israel é para nós, que somos o povo de Deus, o relógio do mundo, o relógio de Deus para o mundo. E nesse ano, olha que coisa poderosa, irmão. O tema da festa de tabernáculos desse ano é Dias de Elias. E se nós entendemos que a fé Israel, que Jerusalém é o relógio do mundo, nós queremos saber o que está acontecendo no mundo espiritual, o que Deus está querendo dizer, a gente olha para lá e você vê o tema da festa de tabernáculo desse ano, e você lê Dias de Elias, porque em tabernáculo, o que o agricultor fazia? A grande colheita, mas no tempo que ele estava dentro da sucá, ele já estava orando para Deus, pelo próximo, em direção a Deus, pedindo direção para Deus, pela próxima semeadura, e para que a próxima colheita fosse tão ou maior abundante do que a última. Então já era um tempo de colheita, mas era um tempo de profetizar o novo tempo. Então nós entramos em tabernáculos declarando Dias de Elias, é um tempo de celebração pela colheita atual, mas também um tempo de profetizarmos sobre a próxima que virá. A semeadura, o trabalho e o cultivo, olha bem, a semeadura, o trabalho, o cultivo e o preparo do solo é nosso. Diga comigo, isso é meu trabalho. Agora presta atenção, porém a chuva, o sol e o vento na dosagem certa, somente Deus tem o poder de oferecer. Então o crescimento depende exclusivamente de Deus. E a colheita depende do quanto Deus fizer crescer. Porque se não cresce, não tem colheita. Você pode fazer uma grande semeadura e não colher nada. Mas quando nós estamos debaixo da dependência dEle, sendo direcionados por Ele, guiados por Ele, você pode ter certeza que a próxima colheita será mais abundante do que essa última. Você crê nisso? Então, eu creio que nós estamos entrando, a partir desse tempo de tabernáculo, sobre um tempo grandioso, de uma nova semeadura, que nos trará uma colheita sobremodo extraordinária. Quantos creem, digam amém, eu tomo posse. Eu também tomo posse disso. Israel está profetizando sobre dias de Elias, irmão. Uau! E vem de encontro com a palavra profética do profeta Malaquias a respeito dos últimos dias. Olha como as coisas vão se conectando. Olha como as engrenagens, as rodas das engrenagens vão rodando, vão sendo conectadas. Abra comigo no livro de Malaquias, capítulo 4. Qual o texto que fala sobre os dias de Elias? Qual o texto que fala sobre os últimos dias, sobre o espírito de Elias? Abra aí comigo em Malaquias, capítulo 4, no verso 5. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1, no verso 15. 1:15. 1:15 diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Presta atenção, isso aqui era o anjo do Senhor falando com Zacarias a respeito do filho dele,
João Batista, que seria aquele que iria anunciar a vinda do Messias. Estão comigo? Então, para você entender, quando Deus anuncia algo na Bíblia a respeito do espírito de Elias, o nível de profundidade e de poder que ele está anunciando para essa próxima geração. Você está comigo? Então vamos lá. O anjo veio e disse a ele, ele não beberá, estava ensinando para ele como João Batista seria criado para que ele fosse exatamente aquilo que Deus queria no momento que ele fosse convocado por Deus para começar a exercer o ministério. Vocês estão comigo? Bem, João Batista foi aquele que batizou Jesus. E a Bíblia diz, Jesus disse que não haverá ninguém nascido de mulher como ele. Então ele não foi um homem comum. Ele era cheio do Espírito Santo. Então o anjo estava dizendo para o pai dele. E a mãe dele era uma mulher idosa, velha, vulgarmente falando, e estéril. Então presta atenção, quando nós estamos debaixo dessa declaração sobre o espírito de Elias, o que Deus está querendo para esse novo tempo, para essa nova geração. Presta atenção, porque hoje existe uma sentença do diabo, uma sentença não, um ataque sistemático, porque o inferno trabalha assim, com ataques sistemáticos. O que são ataques sistemáticos? Porque qual é o propósito do inferno? Nos convencer a respeito de algo, né? Eu vou te dar um exemplo bem de prática para você entender. Como funciona um antibiótico? Eu não sou médico, pode ser que eu diga alguma bobagem, mas a essência eu vou falar, não vou falar bobagem. Como funciona um antibiótico? Grosseiramente falando, por que tem que tomar exatamente 20, 24 horas? Você não pode passar do tempo. Porque você está dando um anúncio para o teu corpo de combate. Então você toma e aquele remédio faz efeito por 24 horas. Então quando o corpo tem o vírus, tem a sensação que ele vai começar a agir de novo, você vem de novo e pum! E aí há um efeito do remédio de novo. Quando o remédio vai diminuir a potência, que o vírus tem a sensação que ele vai ter uma respirada, você... E aí quando chega no terceiro dia, o vírus ou a bactéria, sei lá, não tem mais força para continuar, não é mais ou menos isso, farmacêutico? Não é? Para continuar exercendo a função destrutiva sobre aquele corpo. Então, o inferno age exatamente assim. Você está lá, passando uma luta. E aí, estou na luta. E aí são ataques sistemáticos. Sabe quando você tem aquela sensação? Pastor, só está piorando. Pastor, quando eu achei que o troço ia melhorar, veio outro negócio. Você já viu? Quem já passou por isso? É quando vem um troço atrás do outro, né? Você fala, meu Deus do céu, parece que eu estou tomando uma vaca, um caixote, uma onda. Não acaba nunca. São ataques sistemáticos do inferno, querendo provar para você que você perdeu. Ou querendo dizer para você, isso aí não é de Deus. Ou querendo dizer para você, você está errado. Mas você tem consciência, você foi discipulado, foi mentoreado dentro daquilo. Existe uma promessa, é algo que Deus está, mas existe um ataque sistemático. Mas o espírito de Elias, ainda voltando para esse vocabulário, essa metáfora, essa figura de linguagem, é como se fosse um antibiótico. É aqueles que virão e vão denunciar o pecado. Vão ser o antibiótico para esse tempo, vão ser o remédio, a solução de Deus para esse tempo. Serão aqueles que não vão se calar diante de um pecado. Serão como João Batista, porque ele veio nesse espírito. Ele levantou o dedo e afrontou Herodes no pecado e falou, está errado. Você está fazendo isso errado, você está cometendo adultério e ó. Então o espírito de Elias é uma voz profética para esse tempo que não vão compactuar com o pecado. São alunos que quando vê o professor deixando de dar matéria para dar ideologia, vai falar, peraí, isso aí não é matéria, professor. Volta ou eu vou sair da sala. Eu vim para estudar. O que o senhor pensa a respeito de valores morais, o senhor fala em casa. Eu aprendo na minha casa e o senhor fala para os seus filhos. Aqui é a escola. Você está comigo? Ei, está comigo? Amém? Então, Lucas capítulo 1, no verso 15, também, que eu estava lendo para vocês, diz assim, ó, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já
desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então eu creio que Israel é a voz profética de Deus para o mundo. Eu não acredito que esses temas de uma festa tão importante são apenas coisas aleatórias. Deus quer falar algo para as nações. E o tempo de Elias, o tempo onde as nações serão movidas pelo espírito de Elias, é um tempo onde Deus vai trazer os João Batistas, cheios de coragem. E só quando, olha que coisa tremenda, quando eu chamei a Raíssa para trazer essa palavra, foi só aí que Deus me deu o final disso. Eu não tinha esse final. Eu entendi o que Deus quer para esse tempo. Crianças movidas no espírito de Elias. Crianças que vão chegar para o pai e falar: papai, está errado isso aí. Papai, você está falando palavrão. Papai, você não orou hoje para a gente almoçar. Papai, mamãe, essa roupa aí está feia, está parecendo sua roupa de baixo. Mamãe, a Mel, gente, pensa numa menina crente. A Mel, ela é muito engraçada. Botei uma camisa nela e a camisa dela era assim, aí tinha uma bolinha aqui, ó. Aí eu, que blusa linda, né, Mel? Ela, tô pelada, né? Gente, tá não, filho. Isso é um decote. Aí o dia inteiro ela falou daquilo. O dia inteiro. Ela é muito engraçada, muito engraçada. Mas eu acredito que o tempo de nós sermos levantados no espírito de Elias é isso. É Deus levantar os nossos filhos, é converter o coração dos pais aos filhos. São famílias que estavam destruídas e Deus usar você para restaurar os laços familiares. São pais que não conversavam com filhos, filhos que tinham ido embora, estão morando aí na sarjeta por causa de droga, de sexo, e Deus usa você para que essa comunhão seja renovada. Pessoas jogadas nas drogas, pais que desistiram porque os filhos estão perdidos, e Deus vai usar você para renovar essa aliança. Espírito de Elias, movidos como João Batista, que vão anunciar a volta de Jesus. Um dia eu ouvi um pastor dizendo: a gente não pode ficar falando que Jesus está voltando, porque nós estamos matando a esperança da próxima geração. Eu não concordo, porque se essa próxima geração tiver como raiz Jesus, ele sabe que o tempo de Deus não é esse, é outro. Porque nós podemos estar anunciando a volta dele e nós podemos morrer e ele não voltar na nossa geração. Porque 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Mas desde que Jesus subiu, ele anunciou que ele iria voltar. Então por que nós não podemos fazer isso? Você está comigo? Ele disse: eu vou voltar. Então por que a gente não pode falar? Não, porque eu ouvi isso de pessoas sérias. Então eu posso dizer, eu só não posso dizer que é amanhã. Mas que ele está por vir, meu irmão, é só você olhar para os acontecimentos. É só você olhar para Israel. É só você olhar para o mundo. É só você olhar para a degradação que a humanidade chegou. Os dias seriam como nos dias de Noé. Então ele está por vir. Eu creio nessa geração. Eu creio nesses jovens. E eu creio não só nos jovens, eu creio em mim e você. Porque se nós estamos vivos, essa geração é para nós também. Se coloque de pé. Nós estamos vivendo dias de Elias, dias de restauração da voz profética, dias onde o Senhor vai trazer para você visão a respeito de futuro, sonhos proféticos, palavras de conhecimento. Você vai ser usado por Deus para livrar a vida das pessoas do laço de morte, para despertar pessoas que estão sendo seduzidas por Satanás com ataques sistemáticos, que dizendo para você: não invista mais nisso, isso está perdido. E Deus vai usar homens e mulheres para dizer: olha, eu não sei porque eu estou te dizendo isso, mas Deus está mandando dizer para você: permaneça, continue, há futuro naquilo que Deus tem para você. A sua família é do Senhor, os seus filhos são herança de Deus, esse emprego foi o Senhor que colocou. Não desista, permaneça, abra tua boca, denuncie o pecado, prepare o caminho do Messias, seja a boca de Deus nessa terra. Vocês estão comigo?
Vocês estão comigo? Então eu queria que você levantasse a tua voz e começasse a declarar, dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, me desperte nas madrugadas, me dê sonhos de revelação, coloque nos meus lábios palavras que ainda não chegou ao coração do homem. Me mostre, Senhor, o que o Senhor tem para esse tempo. Me levante no espírito de Elias. Eu quero ser usado pelo Senhor para restaurar esse tempo, para restaurar o caminho do perdido. Levante sua voz, levante sua voz. É tempo de tabernáculo. Estou te esperando aqui. Quantos Elias, quantos João Batista nós temos aqui? Quantos homens e mulheres separados por Deus para movimentarem os céus nesse tempo, para sendo usado por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Quantos Elias, quantos João Batistas. É só bater que eu vou abrir pra você. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus vai restaurar você no seu dom profético. O seu dom profético que estava adormecido. Deus vai usar você no seu potencial máximo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Quantas pessoas estão aqui dentro e querem entregar sua vida para Jesus? Você não tem como viver todas as promessas de Deus se você não for habitação do Espírito Santo. E o que torna você a habitação do Espírito Santo é entregar a sua vida, o controle da sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor. É reconhecer que a morte e a ressurreição trouxeram vida e salvação para você. Então às vezes você está aqui nessa noite, você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você nunca entregou sua vida para Jesus, e você está ouvindo essa palavra e está falando: meu Deus, eu quero ser morada de Deus, eu quero ser tabernáculo de Deus aqui nessa terra, eu quero ser movida no espírito de Elias, eu quero ser usada por Deus, para ser voz, para ser como João Batista desse tempo. Você entrou e quer que Jesus mude a tua história? Tem alguém além dessa moça? Tem mais alguém? Levante suas mãos, eu quero orar por você. Pode vir aqui, corre aqui na frente, entrega a sua vida, entrega o seu futuro. Pastor, eu estou com vergonha. Então no nome de Jesus, toda vergonha agora sai, no nome de Jesus. Toda acusação de Satanás, nós silenciamos agora a voz do inferno contra você, no nome de Jesus. Toda corrente que prende os seus pés, nós damos uma ordem agora, seja quebrada, no nome de Jesus. E declaramos liberdade ao Espírito Santo, liberdade ao poder de Deus sobre as vidas, as famílias, jovens, mulheres e homens. Quantos mais querem entregar a vida para Jesus? Vem aqui, sai do teu lugar no nome de Jesus agora e venha receber uma vida nova
Cristo. Olhe para mim. Olhe para mim. Que bom que você veio. A partir de hoje você é morada do Espírito. Você é casa, tabernáculo de Deus aqui na terra. E Deus está preparando uma morada eterna para você. Toda acusação que havia sobre a tua vida até hoje será arrancada. A palavra diz que Deus lança o teu passado, o teu pecado no mar do esquecimento, e dele ele não se lembra mais. Deus tem um projeto para você daqui para frente. Sozinho a gente sabe que é muito difícil, mas a Fernanda vai te ajudar. E com ela você vai conseguir, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. A gente cai. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E ser de Deus é viver em unidade. Deus habita no corpo, na unidade, na igreja. Deus não habita no solitário. É a comunhão que atrai a presença de Deus. Então seja bem-vindo ao corpo de Cristo, a igreja de Jesus na terra. Nós amamos você e nós esperávamos por você. Você faz parte da nossa história. Amém? Feche os seus olhos e vamos todos orar. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite e por essa palavra. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada e nada posso fazer, mas contigo eu sou forte e eu tenho vencido o maligno. Entre no meu coração, faça morada, habite em mim e se assente no trono da minha vida. Seja o meu Senhor, o meu dono, para hoje e eternamente. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! A festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sua família, e que Deus possa te fazer mover sobre o espírito de Elias, que você seja como João Batista desse tempo, que você não se silencie diante do pecado imposto, que Deus te faça enfrentar o pecado e confrontar o pecado dessa geração. Eu abençoo tua semana, vai em paz, Deus abençoe. Até terça-feira às 19h30. Tchau, tchau.